Como é que você se relaciona com o Senhor Jesus? Eu queria que você pensasse nisso. Na natureza do reino de Deus, essa natureza vibrante, pujante, nova, que entusiasma, que nos enche de alegria como numa festa de casamento. É isso que caracteriza o seu cristianismo? Ou será que o seu cristianismo é uma religião pesada, é um fardo, cheio de normas, de regras, que é difícil, é penoso, em vez de ser um motivo constante de alegria e de regozijo? É impossível nós misturarmos a liberdade que nós temos no Evangelho com o velho legalismo e as cerimônias da lei de Moisés, como querem algumas igrejas, como querem alguns movimentos. São duas coisas incompatíveis. Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus para cultuar a Deus Espírito em verdade, guiados pelo Espírito de Deus através da Escritura, isso não bate com a religião cheia de regrinhas, né? O tamanho da calça é esse aqui, o tamanho do cabelo é esse aqui, o tamanho da saia é esse aqui, você não pode ver esse determinado tipo de coisa, você não pode... É claro que há regras, que há limites, mas esses limites eles são estabelecidos claramente pela palavra de Deus. Nós não podemos nos basear no nosso serviço a Deus em regras impostas pelos homens e criadas pela tradição, por mais bonitas que elas sejam. Tudo tem que ser examinado à luz da palavra de Deus. A igreja reformada sempre se reforma à luz da palavra de Deus, e ela precisa ter coragem para expurgar do meio dela tradições que são boas, mas que não têm fundamento bíblico, e que um dia serviram bem a nossa geração, a geração antiga, mas que não servem mais. Não servem mais, elas precisam ser mudadas. Portanto, o cristianismo ele se caracteriza por essa liberdade baseada pelo Espírito na palavra de Jesus Cristo e não nas tradições como o judaísmo farisaico. Segunda lição que eu quero tirar para nós como igreja: Deus nos deixou exercícios espirituais para o nosso crescimento. Embora nós tenhamos essa liberdade em Cristo, há uma disciplina espiritual que precisa ser exercida para que nós cresçamos, como por exemplo, leitura diária da Bíblia e oração. Deus nos deixou esse meio de graça para que nós cresçamos, participar dos cultos, ouvir a palavra de Deus, celebrar a ceia do Senhor, participar da comunhão com os irmãos. São meios que nós chamamos meios de graça, através dos quais esse nosso relacionamento com Cristo aumenta cada vez mais. E um desses meios é o jejum e a oração. Lembrem que Jesus não está sendo contra jejum e oração. Ele estava sendo contra jejum e oração no momento errado e pelo motivo errado, e como sendo uma prática constante na vida do cristão. Se um cristão quiser jejuar e orar 2 ou 3 vezes por semana, essa é uma decisão particular dele, individual dele. Ele está livre para fazer isso. O que ele não pode é querer impor ao povo de Deus que faça isso, porque isso não é imposto na Escritura a todo o povo de Deus. Mas há momentos em que nós devemos jejuar e orar. E eu aproveito para dizer que a nossa igreja está marcando um dia de jejum e oração para o mês de novembro. Nós vamos nos preparar para isso, nós vamos orar para isso, e naquele dia nós vamos todos jejuar. É um dia de domingo, todos estão convidados, ninguém vai ser obrigado, não é? E quem jejuar vai chegar aqui feliz da vida, alegre, ninguém vai chegar aqui com a cara comprida, né? Está jejuando, né? Nós não queremos saber quem está jejuando, mas vai ser um dia em que nós vamos buscar a Deus pelo nosso país, buscar a Deus pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pela igreja evangélica no mundo, clamar a Deus, afligir nossa alma e buscar o perdão de Deus. Isso é um exercício cristão legítimo dentro da liberdade que o Evangelho nos dá, e diferente daquilo que os fariseus estavam fazendo àquela altura. E o último ponto aqui que eu queria destacar, isso aqui é bem para nós. Muitas vezes, os maiores críticos dos outros são exatamente aqueles que se apresentam como piedosos e espirituais. Não é engraçado isso? Os fariseus eram os espirituais daquela época, mas eram os primeiros a criticar Jesus em tudo. E esse espírito farisaico continua presente. Quanto mais piedosa e espiritual a pessoa acha que é, mais falta e erro ela vai encontrar nas outras pessoas.
Quando, na verdade, a verdadeira espiritualidade começa com uma noção correta de humildade. Quem eu sou? Eu sou um pecador miserável, salvo pela graça. Deus teve compaixão de mim. Quem sou eu para julgar fulano ou cicrano? Deus vai cuidar dele, eu vou orar por ele, para que Deus o abençoe. Mas aquela pessoa que, por se julgar espiritual e piedosa, vive achando falta na vida dos outros, está muito longe da verdadeira espiritualidade. Isso é humildade invertida, ou orgulho espiritual, é o nome que nós damos para isso, porque a verdadeira espiritualidade, ela traz humildade genuína. Como é que está você nessa manhã, querido irmão? O que é o reino de Deus para você? Como é que você se relaciona com o Senhor Jesus? Eu queria que você pensasse nisso. Na natureza do reino de Deus, essa natureza vibrante, pujante, nova, que entusiasma, que nos enche de alegria, como numa festa de casamento. É isso que caracteriza o seu cristianismo? Ou será que o seu cristianismo é uma religião pesada, é um fardo, cheio de normas, de regras, que é difícil, é penoso, em vez de ser um motivo constante de alegria e de regozijo? Que Deus aplique essa palavra no coração dessa igreja, para que essa igreja seja uma igreja alegre, uma igreja cheia de alegria do Senhor, de gozo espiritual, que no tempo de jejum vai jejuar, mas que no tempo da festa vai festejar e vai louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito conosco em Cristo Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho, que humildemente deu resposta aos nossos questionamentos mais cretinos, hipócritas e facciosos. Te agradecemos que Ele se dignou a humilhar-se, se tornar um de nós, atender os nossos anseios mais profundos. Te agradecemos, Senhor, porque, embora ausente fisicamente, espiritualmente Ele está conosco, está aqui nessa manhã. E nós ansiamos por vê-lo, tocá-lo, estar com Ele quando Ele voltar para a festa do Cordeiro, aquela festa prometida em Apocalipse, quando nós nos reuniremos finalmente com Ele e a alegria não terá mais fim. Senhor, dá-nos um espírito alegre e regozijante e abençoa também aquele dia de jejum e oração. Que o Senhor ouça a nossa súplica pela nossa nação, pelos nossos filhos, pelo Teu povo em todo lugar, pela igreja perseguida, que seja um dia de quebrantamento e de oração. E agora, Senhor, quando vamos para a escola dominical, de que nós possamos meditar e aprender mais da Tua palavra. Compreender que o cristianismo não pode ser reduzido a regrinhas legalistas é essencial para vivermos a plenitude da vida cristã. A liberdade que encontramos em Cristo é uma realidade transformadora que nos liberta do pecado, mas também das expectativas e exigências humanas que nos afastam do verdadeiro Evangelho. Não somos chamados a viver como escravos das regras, mas como filhos livres que respondem ao amor de um Pai bondoso. O legalismo pode se manifestar de várias formas, muitas vezes disfarçado de práticas necessárias para a aceitação e aprovação de Deus. Quando começamos a medir nosso valor espiritual com base em atividades como a frequência aos cultos, tempo dedicado à oração ou quantidade de vezes que lemos a Bíblia, corremos o risco de desviar de nosso verdadeiro propósito. Em Romanos 3:28, Paulo afirma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Nossa justificação diante de Deus é um dom de sua graça, e não uma conquista que deve ser administrada por meio de regras humanas. Além disso, o legalismo pode criar uma cultura de julgamento dentro da igreja. Quando estabelecemos critérios rigorosos para o que significa ser um bom cristão, tendemos a excluir aqueles que lutam, que erram ou que não se encaixam nos nossos padrões. Em João 4:20, somos lembrados de que se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A verdadeira expressão da fé cristã
se manifesta no amor e na aceitação, não na crítica e na condenação. Precisamos reconhecer que as regras e regulamentos não podem transformar corações. Somente a graça de Deus, através do Espírito Santo, pode produzir a verdadeira transformação que leva ao arrependimento e à santidade. Como está escrito em Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos, nesse presente século, de maneira sensata, justa e piedosa. A graça nos ensina a viver de forma que reflita o caráter de Cristo,